O sonho do MST nunca foi pequeno. Reforma agrária, políticas agrárias mais justas e equitativas. O sonho sempre foi grande, fazer que a terra possa acolher a todos para nela trabalhar e viver no respeito a seus limites e possibilidades para nós, para os nossos filhos e netos. O sonho continua de uma nova terra na qual habitam seres que se sentem filhos e filhas da alegria e não condenados à exclusão e escravos de necessidades. Nada resiste à luta perseverante. Quem na noite continua acreditando no sol, este o verá brilhando generoso, nascendo de manhã. Este é um trecho da carta de Leonardo Boff em homenagem aos 30 anos do MST. 3 décadas de luta entram em debate agora no Melhor e Mais Justo. Melhor e Mais Justo, ao vivo, pelo portal tvt.org.br, para debater os 30 anos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Tenho o prazer de convidar Marcelo Buzetto, cientista social, membro do setor de Relações Internacionais do MST e professor na Escola Nacional Florestan Fernandes. Gilmar Mauro, líder do MST, e padre Antônio Naves, da Comissão Pastoral da Terra. Bem-vindos. Obrigado. A desigualdade na distribuição das terras no Brasil é histórica. Os latifúndios, maiores do que muitos países, são reflexos da concentração de riquezas nas mãos de poucos e da inexistência de normas que limitem o tamanho das propriedades e promovam, de fato, seu uso social. Hoje, 50% das terras são propriedade de menos de 3% da população, enquanto uma multidão de camponeses com pouca ou nenhuma terra se espalha em acampamentos improvisados ou, muitas vezes, está assentada em áreas sem condições de produtividade. Apesar de avanços, ainda há um longo caminho. Para começar, eu gostaria que vocês contassem um pouco da história e pontuassem as principais conquistas nesses 30 anos de movimento. Bem-vindos novamente. Começar aqui pela minha esquerda. Gilmar, 30 anos de MST. Pois, obrigado pelo convite. Estamos comemorando 30 anos de muitas lutas, muitas batalhas. Uma história que coloca a questão da reforma agrária como continuidade de um processo histórico que se inicia muito antes do MST. As lutas pela terra no Brasil se dão desde a chegada do colonizador português, a resistência indígena, logo os quilombos que se formaram a partir da entrada do trabalho escravo no Brasil. As lutas pela terra são muitas, mas o tema da reforma agrária entra na pauta nacional a partir da década de 50. Com as ligas camponesas fundamentalmente influenciadas pelo Partido Comunista. É aí onde se discute, de fato, o tema da reforma agrária no Brasil. Nós tivemos um ascenso grande de 50 a 63, 64, de muitas lutas por todo o Brasil. Não só as ligas camponesas, as ULTABs, né, o Master no Sul. E a partir de 64, com o golpe militar, evidentemente, que todos nós, não só a luta pela terra e pela reforma agrária, enfrentam um refluxo de muitos anos. Novamente se retoma a partir das grandes greves do ABC, local onde estamos nesse momento, 77, 78, final da década de 70, que a partir dessas e das ocupações já existentes também aqui e acolá, de forma até espontânea, eu diria, é que se articula novamente o movimento camponês no Brasil. E o MST, eu diria, cumpre e faz 30 anos, mas ele é herdeiro de toda uma tradição histórica de luta e sempre buscamos trazer presente essa memória histórica para, bom, não fomos nós que começamos a história e nem seremos nós que terminaremos. Agora,
O tema da reforma agrária e do MST é uma continuidade histórica. Evidentemente, nesses 30 anos conseguimos avançar, assentar muita gente pelo Brasil. No entanto, não aconteceu a reforma agrária ainda. O que nós temos são políticas de assentamentos em todo o Brasil. Por quê? Porque a reforma agrária é a distribuição, é a reconfiguração de toda a estrutura fundiária brasileira. Da lógica fundiária. E da lógica, você mesmo introduziu, ou seja, nós continuamos sendo um país altamente concentrador da propriedade da terra, de riquezas, e, portanto, a reforma agrária ainda é um sonho e uma luta que permeará, acredito, os próximos anos, mas é uma busca permanente. E eu diria não só dos trabalhadores do campo, uma luta dos trabalhadores da cidade. Nós queremos que a reconfiguração do modelo agrícola não se dê só por uma lógica distributivo-produtivista, mas que se dê numa perspectiva de nós pensar um modelo agrícola que produza respeite o meio ambiente, respeite a terra, a água, os recursos naturais, mas que pense a produção de comida saudável, né, para toda a humanidade, né, gerando, claro, trabalho, emprego, renda, dignidade para as famílias. Deixa eu botar o Marcelo e o Padre Antônio na conversa. Marcelo e Padre Antônio, bem-vindos. Mas aí a sua síntese desses 30 anos, Marcelo. Acho que um pouco isso que o Gilmar colocou. O MST não foi o primeiro movimento a lutar pela terra e pela reforma agrária, né? Ele acaba se apropriando dessa experiência histórica riquíssima que a gente tem no Brasil, né? E a gente tem muita coisa a comemorar, que é a resistência, né? Se a gente for olhar para a história do Brasil, o MST é o movimento de luta de trabalhadores rurais, camponeses, que mais tempo conseguiu sobreviver na história do Brasil. Os movimentos de camponeses no Brasil sempre tiveram uma história de vida muito curta, por causa da intensa repressão por parte da polícia, das forças do Estado e também dos latifundiários, pistoleiros, das milícias privadas, né? Então, o MST fazer 30 anos é uma conquista para nós muito importante, porque para nós sobreviver e resistir 30 anos na luta pela terra no Brasil, nas condições que a gente tem enfrentado essa situação aí, é uma vitória, né? E é uma homenagem também àqueles outros movimentos que nos ensinaram, né? Deixaram seu exemplo, né? 30 anos depois, o MST conseguiu conquistar terra para mais de 150 mil famílias, né? Que estão aí mais de 900 assentamentos aproximadamente no Brasil inteiro. Então você tem uma melhoria das condições de vida e de trabalho como fruto da luta pela terra e pela reforma agrária. Então mostra que lutar pela reforma agrária de maneira organizada tem um resultado, que é você conquistar uma vida mais digna para sua família. Agora tem também um lado preocupante, né? Que depois de 30 anos a reforma agrária não foi feita, como o Gilmar disse. Não houve mudança significativa na estrutura agrária. A concentração de terras continua e muitas batalhas a gente tem perdido, né, aqui no Brasil nos últimos anos, né? Principalmente porque o Poder Judiciário continua sendo um inimigo da reforma agrária, né? O Congresso Nacional, a bancada ruralista, né, tem no mínimo 162 deputados no Congresso e 11 senadores que se declaram abertamente como membros da bancada ruralista. E tem outros que não se declaram publicamente, mas que são simpatizantes e que na hora de votar contra o MST ou contra a reforma agrária se juntam a esse grupo, né? Então a gente ainda tem muito que conquistar, que é, por exemplo, mídia né, também, né? a mídia, né? Acho que, por exemplo, a TVT, a gente sempre agradece esse espaço, porque aqui é um exemplo de democratização dos meios de comunicação, né? Então, espaços de debate democrático como esse, para explicar a importância da reforma agrária para o povo brasileiro, a gente ainda sente que falta, né? Precisamos continuar lutando, mas tem isso, né? Tem muitas conquistas aí, né? Só uma correção de dado, Marcelo. Tu falou 150 mil famílias, são mais de 600 mil famílias que foram conquistadas. Nos últimos 30 anos. Muito bem, olha, eu agradeço imensamente participar com esse grupo aqui, com o Gilmar, Marcelo e com vocês. É a segunda vez que eu venho e eu tenho uma imensa alegria para comemorar os 30 anos do MST com meus 30 anos de padre. Olha. Fazem 30 anos de padre. Então a minha escola, vamos dizer, originária, foi a luta pela terra, embora o movimento já existisse um pouquinho antes, né? Por exemplo, eu trouxe o Jornal do Sem Terra, o Jornal dos Trabalhadores Sem Terra, e aqui diz que já em 1981 já existia o Jornal do Sem Terra. Oficialmente,
Em 1984, dia 22 de janeiro, é que cria-se o movimento lá em Cascavel, oeste do Paraná. E eu tive a imensa alegria de participar desses 30 anos, aprendendo, colaborando, participando e vendo que o Movimento Sem Terra, ao meu ver, foi o grupo, o movimento que melhor fez a leitura da realidade brasileira. Mostrou a fratura da sociedade brasileira. Mostrou quem é quem na sociedade brasileira, ao meu ver, e para muita gente, né? A questão da propriedade super concentrada, mostrou a pobreza imensa do povo brasileiro com essa riqueza enorme que tem em cima da terra e embaixo da terra, né? E agora, depois de 30 anos, vitórias com certeza houveram, e muitas, mas derrotas também. Por exemplo, uma última delas é a continuidade de estrangeiros não residentes no país adquirindo, comprando, roubando terra brasileira. Por exemplo, e eu tenho dados aqui da CPT que mostra que só no estado de São Paulo, 13% das terras do estado de São Paulo estão na mão de estrangeiros não residentes aqui em São Paulo. E em todos os estados do Brasil, tem estrangeiros não residentes que se dizem donos dessa terra e compraram com dinheiro diante do Congresso Nacional, a bancada ruralista e diante de uma mídia convencional que defende tudo isso. Então, meus parabéns enormes para o Movimento Sem Terra. E dizer mais um ponto importante. Normalmente, muitos militantes do MST iniciaram pela CPT, Comissão Pastoral da Terra. Eu fui o contrário. Eu comecei pelo Movimento Sem Terra. E agora é que eu estou ajudando um pouco aí a Comissão Pastoral da Terra no estado de São Paulo. Então Parabéns. vocês tocaram num ponto, vamos tocar nele mais agora no primeiro bloco, que é o seguinte, falando da estrutura da terra e da questão dessa disputa de sentido, via mídia, no Congresso, além da disputa de conquistas efetivas, disputas de sentido. Porque a gente vê, por exemplo, na grande mídia, e esse é um apelo fortíssimo nos chamados formadores de opinião, na classe média, etc., urbana, sobretudo, né, na população urbana, diz assim, ora, mas a produção agrícola no Brasil é fortíssima, os grandes latifúndios, a monocultura gera um número expressivo do nosso PIB, nós não podemos abrir mão disso, em contrapartida, olhando como se o MST, tá certo, ele é vendido pela grande mídia como uma espécie de baderneiro do campo, que vem então atrapalhar esse movimento, digamos, progressista e benfazejo da riqueza que o campo produz para exportação na monocultura da soja, do álcool, da cana, entre outras, né? Então, como responder a isso? Porque acho que é importante a gente fazer essa disputa de sentido para pensar na mudança da estrutura, né, Gilmar? Olha, inclusive esse é um debate que vocês vão ter que nos ajudar, porque, como disse anteriormente, é um debate de toda a sociedade brasileira, da classe trabalhadora. Nós temos que fazer 3 perguntas para a sociedade que precisam ser respondidas por todos. Primeira pergunta é, que tipo de uso nós queremos dar à terra, à água e todos os recursos naturais, seja a biodiversidade, os minerais, etc. Sim, o petróleo. Se for esse o uso, então não precisa reforma agrária. Aí o grande capital já está dando uso e transformando o país numa plataforma de exportação de commodities. Claro que tem a ver com a macroeconomia, tem um monte de capítulo que, se der tempo, vamos debater. Com impactos ambientais gravíssimos, é preciso dizer isso. Quer dizer, além da concentração fundiária, além da concentração de riqueza e de renda, há um impacto ambiental talvez irreversível em muitos casos. O caso de São Paulo, por exemplo, você tinha pecuária, café, laranja, etc. Você tem pequenas áreas ainda de café, laranja, mas São Paulo virou um canavial. Toda a pecuária de São Paulo migrou para o norte. Está se destruindo parte da região amazônica, que é uma floresta constituída em cima de um solo, que à medida que tu destrói, como tem muitos minerais, há um processo de oxidação do solo, da terra tal, que mesmo que se a gente quisesse reconstituir aquela mata, a gente não pode mais. Então é um impacto para todo sempre, né? Segunda pergunta é que tipo de comida a humanidade vai querer comer.
né? Porque se é essa comida que nós estamos comendo, também não precisa da reforma agrária. Aí o capital dá jeito. Mas a comida como mercadoria, a comida como produto. O capital atua na agricultura como mais um espaço de valorização do seu lucro. E com muito veneno. E como é evidente que é impacto ambiental gravíssimo, é a produção com veneno e tal. Terceira questão é, bom, se nós queremos outro uso da terra e outro tipo de comida, então é preciso pensar não só a distribuição da terra, mas outros paradigmas tecnológicos. Ou seja, que garantam a produtividade. Então, boa questão que você levanta, que é o seguinte, tem muita gente que acha que nós somos atrasados quando defendemos a agroecologia. O contrário, sabe, para mim, se a vaca der o leite achocolatado na teta, eu estou dentro, eu não tenho nenhum problema com tecnologia, nenhum. Desde que a tecnologia esteja a serviço de duas coisas. Primeiro, diminuir a penosidade do trabalho agrícola. É muito penoso o trabalho agrícola. Segundo, que não tenha impactos ambientais graves. Terceiro, que ajude a diminuir, então, além da penosidade, o tempo necessário para a produção, que se aumente a produtividade, para que os camponeses e a classe trabalhadora tenham tempo livre para estudar, para ter acesso à cultura e assim por diante. Então, é preciso pensar em tecnologias que não agredam o meio ambiente, que produzem, que garantam alimentos saudáveis. Tudo isso é reforma agrária, é repensar o modelo de agricultura. Por isso que eu falei antes, não é redistribuição de terra num produtivismo. O pequeno agricultor produz mais que o grande. Não é essa competição que a gente quer. Nós queremos produzir alimentos para a humanidade. Claro, vamos precisar de matérias-primas, um monte de coisas, Gilmar, mas com garantia. Padre Antônio, só uma coisa. Padre Antônio vai falar, e Marcelo também, sobre esse tema, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo.